No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. Para o nosso público presencial e virtual, que o Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Por quê? Porque o Espiritismo não é salvacionista. Não adianta insistir. O nosso Jacobson estava aqui lembrando a questão do umbral. Ele é muito generoso. Eu diria que além do umbral, tem o 2 brau, o 3 brau, né? Brau que não acaba mais, porque vai depender exatamente da nossa condição mental evolutiva. Na verdade, o Espiritismo não é doutrina nem que nos apresente um umbral infernal, né? E nem tampouco nos acene com um céu de facilidades. Não é salvacionista. A expressão salvação para nós tem uma outra conotação. Quando nós dizemos Jesus é o nosso Salvador, isso significa dizer que Ele nos salva porque nos aponta um caminho. Mas esse caminho é cada um de nós que vai percorrer. Quando nós vivenciamos a experiência no movimento espírita, no lar, e aí vem as preocupações com o umbral, eu costumo brincar, mas é verdade, dizendo que eu trabalho muito, né? Se Deus quiser, vou trabalhar muito ainda na família, na atividade profissional, embora já aposentada, mas em outras frentes de ação, e no movimento espírita, para escolher pelo menos em que setor do umbral eu vou, e qual é a enfermaria com a qual compartilharei com alguns queridos amigos, se Deus quiser. Mas vamos lá. Não sendo então salvacionista, a doutrina espírita é o que, Sandra? Por sinal, quero parabenizar vocês, conseguiram juntar 2 Sandras, uma do Sul e outra do Nordeste. Uma só já dá trabalho, 2 então, parabéns Esther, porque você é corajosa. Vamos lá. Se não é salvacionista, o que é então o Espiritismo? E nós diríamos, com uma palavrinha só, o Espiritismo é pedagógico. Pedagógico? O que significa isso? Significa que a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos propõe um processo educacional. Mas educação é uma palavra tão desgastada, mas coitada, tão prejudicada, que quando não se sabe falar de nada, se fala sobre educação. Diz que quem não sabe falar de nada, diz que quer falar sobre educação. Porque é uma palavra que se aplica a tudo. A pessoa não pede a nota fiscal, aí inventaram a tal da educação fiscal. Não sabe dirigir direito, aí inventaram a tal de educação do trânsito. Não cuida da natureza, em homenagem a André, criaram a educação ecológica, Não sabe exigir os seus deveres, os seus direitos e cumprir os seus deveres, educação para a cidadania, Então o pessoal usa o termo educação para tudo, mas não sabe que de fato tudo está na educação. Tudo está na educação. A um ponto, inclusive, dos nossos queridos Benedita Fernandes, de Araçatuba, São Paulo, Lins de Vasconcelos, nordestino emprestado ao Paraná, afirmarem pela mediunidade do nosso baiano, Divaldo Franco, que a doutrina espírita é doutrina de educação ou doutrina eminentemente educativa. Mas a educação é uma palavra tão forte, tão pesada, e ao longo do tempo acompanha a nossa trajetória humana, que é preciso parar um pouquinho para refletir sobre ela. Ela tem 2 origens, o educare e o educere, são expressões latinas. A primeira significa agir de fora para dentro, ou seja, uma ação exterior que quer impor determinadas aquisições, respostas, condicionamentos. E o educere, que seria exatamente o trazer de dentro para fora, no sentido de poder, de alguma maneira,
auxiliar para que as potencialidades da criatura elas possam então aflorar. E é claro que na trajetória humana nós precisamos ora do educare e bem mais do educere, mas sem dispensar o educare, porque nós ainda somos seres rebeldes, que muitas vezes necessitamos de fato de uma força exterior para poder então agir. Já imaginemos, né? Possamos imaginar, por exemplo, se não houvesse multa no trânsito. Que maravilha, não é verdade? Então, a gente faria todas as coisas erradas e que bom que não sofreríamos na nossa parte mais sensível, que é o bolso. Né? Então, a gente faria muita coisa errada. Então, muitas vezes o educare, ele vem lá de fora para nos impor, para nos dizer que devemos nos comportar ou agir dessa ou daquela maneira. Mas, de fato, o excelente ou ideal seria o educere, no sentido de que nós, nós pudéssemos, então, deixar fluir essas potencialidades que são a marca da divindade em nosso processo de criação. E nós vamos buscar para isso compreender duas afirmativas que são muito importantes para nós. Primeiro, a afirmativa de Jesus, que consta em Mateus 5,48, quando ele diz no Sermão do Monte para nós: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou era missão impossível, ou é alguma coisa que a gente pode fazer, né? Ou era para Tom Cruise, ou então para nós, tá? Então, quando ele diz sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tem gente que ouve, que lê, que pensa e diz, não, impossível, né? Então, missão impossível. Nós não podemos ser perfeitos, mas nós temos a perfectibilidade. Mas nós vamos buscar agora a doutrina espírita para nos ajudar a entender o que é que Jesus quis dizer para nós com o ser perfeito. Será que Jesus estabeleceu uma missão impossível que nenhum de nós vai conseguir? Não, a doutrina espírita vem nos dizer que quando Jesus nos fala dessa perfectibilidade, ele se refere à nossa destinação. Nossa mãe, quer dizer que eu me destino a ser perfeito um dia, dentro daquela conotação que a gente atribui à perfectibilidade, a um progresso que a gente vai atingir, que a gente não tem nem noção? Sim, por isso, né, nós podemos até certo ponto ter esse sentimento positivo interior, quando diz um amigo nosso, compositor lá na Paraíba, que fez uma música muito bonita, que o pessoal gosta muito de cantar, não só lá, pelo Brasil, que é: um dia todos nós seremos anjos. Eu digo, eu também. O meu é uma questão de anos, luz, mas eu chego lá um dia. Então, nós somos seres destinados a isso. Quando nós vamos tratar da proposta educacional do Espiritismo, nós temos então que ter uma rápida visão da compreensão espírita, ou de uma mundividência, esse palavrão enorme, espírita, para a gente entender o que foi que Jesus nos disse e para entender a própria proposta da doutrina espírita. Vamos começar com a nossa história. Nós fomos criados simples e ignorantes. Oh, coisa linda, né? Simples e ignorantes. E o que é melhor? Todos. A doutrina espírita é uma democracia extraordinária, né? Então, todos fomos criados simples e ignorantes. Então, embora a gente ouça falar de anjos, eles só são produto do processo evolutivo. E quando ouvimos falar de demônios, eles são nossos irmãos e estão também no mesmo caminho evolutivo, porque são apenas estágios conquistados por esse espírito em seu trânsito, embora a destinação seja a angelitude. Nós estamos todos nessa grande caminhada, nessa peregrinação em busca dessa condição. Então, fomos criados todos simples e ignorantes, está lá, questões 131 do Livro dos Espíritos e as seguintes, mas todos tendo uma destinação. E a nossa destinação é essa perfectibilidade,
e a capacidade de assumir a nossa parte na criação divina, que é um trechinho que pouca gente gosta de lembrar. Simples, ignorantes, destinados à perfectibilidade. Mas tem outro pedacinho. E o pedacinho da resposta, importantíssimo, para que nós possamos assumir a nossa parte na criação, a nossa corresponsabilidade. Então, nós começamos a ter a certeza de que, criados simples e ignorantes, ponto de partida igual para todos, destinados à perfectibilidade, ponto de chegada para todos também, nós temos um pequeno problema, que é o meio do campo. Basta olhar a seleção brasileira. Sem Casimiro, a gente não vai muito para frente. É verdade? Então, o problema é o miolo. Ou seja, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, nós temos aí, né, um tempo. Nós temos muita estrada. E nesse momento é que a palavrinha mágica para nós, na doutrina espírita, nessa compreensão da proposta educacional do espiritismo, nós deveremos nos ater a esta palavra e refletir muito bem sobre ela. Ora, todo mundo criado simples e ignorante, todo mundo está na perfectibilidade. Pode ter uns preguiçosos que pensem assim, se todos nós somos destinados à perfectibilidade, eu vou que vou, um dia eu vou ser perfeito. Um dia. Kardec ficou preocupado com essa postura e perguntou em um livro dos Espíritos a respeito dessa espécie de desvantagem em fazer tanto esforço para ser perfeito, para melhorar. Se todo mundo vai ter que ser perfeito, e aí os Espíritos responderam, mas as eternidades, olha a expressão forte, a metáfora linda que os Espíritos usam, as eternidades serão menores. Então é melhor ir por livre e espontânea vontade. É melhor querer evoluir, desejar crescer, seguir na direção dessa perfectibilidade, senão vai acontecer um caminho pedagógico um pouco diferente do Senhor. Lembro-me quando o Jacobson estava falando e que um cidadão tinha feito umas misériazinhas e quando foi fazer o planejamento reencarnatório, disse para o seu supervisor espiritual imediato que ele queria reencarnar com muitas doenças, ele queria reencarnar com uma família muito problemática, ele queria, enfim, evoluir de todo jeito, progredir de todo jeito. E o benfeitor, então, procurou lá, num plano espiritual, alguém que pudesse orientar, porque ele achou que era demais. E aí o companheiro mais elevado disse, diga ao seu tutelando o seguinte, família complicada não precisa, basta família. Que já é complicada por si mesma, tá? E essas doenças, essas provações, essas dificuldades, não. Vamos fazer o seguinte, ele reencarna médium, eu estou fazendo uma homenagem a Jacobson, tá? Ele reencarna médium e vai aprender a servir humildemente na casa espírita, pelo menos 2 vezes por semana. Basta isso. Se ele cumprir direitinho, aí tá, nota 10. Então nós temos uma percepção equivocada. Eu vou evoluir, então eu vou de todo jeito. Não, é melhor ir por livre e espontânea vontade. Às vezes meio angustiado, sim. Às vezes perturbado, sim. Caindo, sim. Mas com o olhar para frente, né? Lembrando, recordando os nossos queridos Almir Sater e Renato Teixeira. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então a gente vai procurando essa felicidade momentânea, né? Essa felicidade que é um pouco, vamos dizer assim, temporal, que é de acordo com essas experiências que a gente vai vivenciando, mas aí a gente vai crescendo. Essa é a grande finalidade da vida. Não podemos ter a felicidade absoluta, nos afirmam os imortais, como responder Allan Kardec, mas nos cabe, ou seja, é um dever, sermos o tanto feliz quanto podemos ser. E aí para nós fica a grande lição de otimismo e de alegria que o Evangelho e a doutrina espírita nos apresentam. Nós temos a obrigação de sermos felizes. Por isso aquela criatura que quando você encontra, você pergunta a ela, tudo bem? Ela responde para você assim, como Deus quer.
Já começou o problema, já começou a terceirizar a resposta. Aí você diz assim para ela: o povo esqueceu da minha água, viu? Tudo bem. Aí você diz assim para ela: então você está muito bem. Ela diz: não, estou não. Ela: como? Você não está como Deus quer? Deus só quer o seu bem. Mas a pessoa que está intrigada com Deus não se sente bem. Mas nós temos uma tarefa imensa em relação à vida que está sintetizada. Nada melhor do que ter Esther à minha retaguarda. Nós temos uma responsabilidade imensa com uma emoção apresentada pelo meu querido amigo, irmão Leonardo Machado, médico, psiquiatra, jovem espírita de Pernambuco, numa obra lançada recentemente pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Gratidão à vida. Gratidão é a emoção preventiva e é aquela que nos facultará a oportunidade de ser mais feliz. Então, nós sabemos que vamos caminhando, vamos nesse processo. Essa caminhada, de fato, é muito longa. E nessa mundividência que a doutrina espírita nos apresenta, a resposta é exatamente esta. Como é que eu vou sair de simples ignorante para chegar nessa perfectibilidade, que é uma coisa tão longa, tão distante, tão sofrida? E a resposta, a doutrina espírita nos foi trazer, ou nos traz, através de uma ideia que está presente na humanidade ao longo da sua história, que é a volta do espírito à experiência corporal. Ou seja, dentro daquela que é a nossa conceituação, a reencarnação. Reencarnação, então, preste atenção, para nós agora poderá ser considerada como um cenário de aprendizagem. Quando a gente decide reencarnar, ou quando decidem que a gente tem que reencarnar, né? Porque tem uma tropa que não quer reencarnar, então vai na compulsória, tá? Que nem as aposentadorias. Isto é, não sei nem como é que está agora, mas vamos lá. Então, a gente reencarna por uma necessidade, então, evolutiva. Reencarnar, a volta do espírito a um novo corpo, numa nova experiência pedagógica. Porque a reencarnação é um mecanismo da pedagogia divina. E quando a gente reencarna, a gente está então vivenciando um cenário de aprendizagem. E nesse cenário, quem aqui, obviamente, lembra dos seus processos educacionais, formais, nas instituições de ensino, sabe perfeitamente que nós temos uma certa obrigatoriedade na educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, né? E quem participou já de situações de experiências de aprendizagem na educação superior, lembra que a gente tem, não sei qual é a nomenclatura aqui, mas lá na nossa cidade, na nossa experiência, é o chamado PID, Plano, né, de Inscrição em Disciplinas. Então, cada um agora que se sustente, né? Mas o que é que acontece? Cada um de nós tem um PID. E o que é isso? Está lá no seu histórico escolar. Eu chamo, né, batizei, né, cadê minha amiga que disse Bai Sandra? Bai Sandra, eu criei uma expressão que se chama currículo reencarnatório espiritualis. E o que é isso? Quem é você? Aí quando os espíritos lá responsáveis pela nossa reencarnação olham o nosso currículo reencarnatório espiritualis, está precisando melhorar a paciência, está precisando melhorar a resignação, tem necessidade de superar a preguiça e pronto. Ou seja, quando a gente reencarna, o cenário onde a gente está, família, profissão, grupos sociais, militância religiosa ou em outras áreas, tudo isso tem a ver com o nosso PID. A gente pediu. Senhor, estou precisando melhorar nisso. Nem precisava pedir, que ele já sabia. Então a gente já reencarna. E a gente vai agora, em homenagem aos artistas, a gente vai compor a história da gente. Ou seja, a gente vai definindo um script. Gostou? Da nossa vida. Reencarnação 1, 10, 100, 1000. E a gente vai fazendo o script, tá?
Tá? E a gente, a cada experiência reencarnatória, a gente vai principalmente, presta atenção, construindo duas coisas que são fundamentais no nosso processo para atingir aquela perfectibilidade. Primeiro, a grande base que se chama a experiência. A doutrina espírita é uma doutrina experiencial. Nós vivemos a experiência, por isso a última narrativa do nosso Jacobson em relação àquele espírito que o Chico foi cumprimentar. Ele quis ter a experiência. Então, nós vivenciamos as experiências no mundo, na vida, no contato com o outro, no contato com as sociedades, no contato com as culturas, no contato com a natureza. Isso vai nos possibilitar, então, a grande base que é o conhecimento. Experiência aponta para o conhecimento. A doutrina espírita, pois, ela é epistemológica nesse sentido. O que nós vivenciamos, o que nós descobrimos, o que nós estudamos, o que nós refletimos, tudo isso é acervo de conhecimento. Isso vai servir para quê? Para nos propiciar a condição de escolher da melhor maneira possível. O que significa então dizer, conhecimento, experiência nos leva ao conhecimento, conhecimento nos leva ao livre-arbítrio. Olha a trilogia aí. Experiência, conhecimento, livre-arbítrio. E é somente quando nós exercitamos o nosso livre-arbítrio que nós de fato podemos dizer, estamos sendo senhores do nosso processo evolutivo. Então essa história de responder, como é que você vai? Onde é que quer? Que história? Você está como você escolheu estar. Você está de conformidade com as suas escolhas. Então Deus quer sempre o nosso bem. Deus quer sempre o nosso melhor. Nós é que precisamos fazer o quê? O caminho para Deus. Este caminho para Deus é que é fundamental. Então, a trajetória desse espírito em relação ao seu processo de perfectibilidade se dá pelas experiências reencarnatórias, pelos scripts que ele vai forjando ao longo dessas experiências, em que o conhecimento auxilia cada um no uso do seu livre-arbítrio. Muito bem, então esse é o cenário. Ok, aí alguém está pensando, porque eu não sou médium ostensiva, mas eu já percebo o que foi que alguém já pensou. Muito bem, e aí a gente reencarnou, só que a gente esqueceu de tudo. E agora? Como fica? Eu esqueci que eu pedi a inscrição de disciplina paciência. Eu esqueci que eu pedi inscrição na disciplina resignação, né? A gente sempre tem esses problemas de memória, é tudo Alzheimer, né? Vamos lá. Então, qual é a questão que a doutrina espírita vai nos ensinar? Vai retomar o velho conceito platônico de aprender a recordar. O que é que significa isso? É que nós reencarnamos, tudo bem, fizemos o nosso plano de inscrição em disciplina, tá bem, mas ele não veio com a gente. Quando a gente reencarnou, ele não veio com a gente. Olha, e agora? Como é que fica? Não veio, né? Não veio, não chegou por mensagem do WhatsApp, não está no nosso Instagram, não está nada. Como é que eu vou saber o que foi que eu pedi? Ou, mesmo que eu não tenha pedido, o que foi que me foi determinado enquanto disciplina obrigatória cumprir aqui na Terra? Vamos lá. A doutrina espírita nos ajuda a entender. Primeiro, olhe-se no espelho e você verá quem é você. Os outros poderão ter uma visão, mas você sabe a alma penada que você é. Acho tão lindo, os nossos irmãos espíritas são muito fraternos, né? Aí eu disse para Esté, minha filha, eu estou entrando no avião, se Deus quiser, não vai ter problema nenhum. Ela respondeu para mim assim, não, com o espírito superior não tem problema nenhum. Tá bom, quando eu desci em Guarulhos, eu disse para ela, pulei mais de 1 hora lá no céu, de tanta turbulência, olha a superioridade espiritual. E ainda mandei uma mensagem para um amigo meu, que é engenheiro, né, de aviação, e perguntei assim, turbulência derruba Boeing? Ele perguntou, por que você quer saber? Eu digo, eu quero saber se eu durmo ou se eu oro. Ele disse, pode dormir, que não derruba não. Tá bom, então vou dormir, né?
Muito bem. Então, o que é que acontece? Nós dizemos assim, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu vou estabelecer aquilo que para mim é um processo já importantíssimo, conforme o Livro dos Espíritos nos informa, que é a chavezinha do progresso individual, chamada de autoconhecimento. Ninguém pode me conhecer, mas eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Os outros podem dizer assim, espírito bom, e você diz, quem não conhece, compra. Lá no Nordeste, a gente usa essa expressão, tá? Que maravilha. Ah, é uma pessoa tão boa. Eu acho muito interessante. Eu não sou noveleira, mas tem, às vezes, a oportunidade de ver. Tem uma personagem, uma dessas novelas aí, eu acho que é da novela... antes da última, sei lá, em que a mulher diz assim, eu sou uma pessoa boa, mas eu morro de rir porque ela faz cada presepada, ela inclusive é desonesta, mas ela tem a autoimagem de que ela é uma pessoa boa, faz presepada em cima de presepada e diz, você sabe, né? Ela diz para a secretária dela, eu sou uma pessoa boa. Então você pode ter qualquer ideia a respeito de você mesmo, você pode dizer, mas você tem uma realidade que não tem como você o quê? Como você escapar dela. Então nós trazemos a chamada bagagem, daquele script que a gente está fazendo ao longo das reencarnações. Esse script aparece na nossa reencarnação com os nomes de aspirações, interesses, tendências inatas, temperamento, meu Deus do céu, inclinações de caráter. Esse acervo vem conosco, nós temos. Por isso, dois irmãos gêmeos, univitelinos, criados aparentemente nas mesmas situações, um vai para um caminho, o outro vai para outro, porque cada um é filho de si mesmo, é filho do seu próprio script, ou seja, daquilo que se construiu enquanto personalidade original, enquanto individualidade única, nós vamos nos construindo. Muito bem, mas para que a gente possa cumprir essa trajetória em busca daquela perfectibilidade, o que é importante? O que será destacado pelo Espiritismo? O Espiritismo destacará, conforme o nosso codificador e conforme a própria declaração dos Espíritos que estão presentes na codificação, há uma necessidade de que esse processo que se dá em nós, de avanço, de vivências reencarnatórias, que isso possa nos conduzir ao grande objetivo, a tal perfectibilidade que Jesus nos fala. E na doutrina espírita, parte 3ª do Livro dos Espíritos, lei do progresso. Ou seja, a gente tem que progredir. Mas esse progresso situa para nós, na sua lucidez, Allan Kardec, não é só progresso intelectual, não é só o progresso que a razão ela vem nos proporcionando, que a inteligência vem nos proporcionando ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. É preciso atingir o progresso completo. Essa é a denominação que está lá, parte 3ª do Livro dos Espíritos. O que é isso? Progresso intelecto-moral. E aí a gente evoca a célebre metáfora do nosso querido Emmanuel na obra O Consolador, psicografia do nosso Chico Xavier. Razão e emoção, inteligência e sentimento são as asas. Ele usa essa expressão belíssima, né? As asas que nos ajudarão ao grande voo na direção da nossa evolução espiritual, do nosso progresso completo. Então, é necessário que busquemos a educação intelectual. Muitas vezes entre nós, alguns espíritas, alguns amigos, não, essa questão não é muito importante não, o importante é a moral. Sim, o mais importante em especial, nesse momento de transição, nesse momento de regeneração, a questão moral está pegando, é grave. Mas acontece que desde Jesus, está lá em João 8:32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Primeiro da ignorância, depois da burrice, né? Depois de quê? Do fanatismo, da intolerância, de tudo de ruim. Então Jesus nos estimula ao progresso intelectual também. Mas é necessário outro progresso, porque o intelectual, basta a gente ter uma dificuldade.
Você pode detestar determinada área do conhecimento. Se você estiver fazendo um curso e você quer o diploma, você vai. Nem que seja usando 1000 artimanhas. Quando eu estava pensando, por que é que no Enem exigem a famosa caneta de tubo transparente? E aí eu descobri, uma aluna minha disse, professora, é porque a gente bota na caneta cola. Eu digo, menino, como? Faz um papelzinho bem pequenininho, faz, coloca e enfia no tubo da... É mesmo, é. Tudo bem, então é por isso que no Enem botam assim, caneta o quê? Transparente, para poder nem o papelzinho da cola estar ali. Mas o pior não é isso. Como professor, por mais de 35 anos, descobri o requinte da cola. Deixei de fazer a chamada avaliação daquelas múltiplas escolhas, quando se exigia muito que o professor fizesse isso, porque uma aluna minha me confessou como era que eles faziam. O aluno mais adiantado ficava na frente, respondia a questão. E os de trás iam usando os pedais. Sabe o que é isso? Pé direito é pergunta, pé esquerdo é resposta. Aí, pum, um pé. Aí sabia, a primeira questão. Aí, então, ia pegando a resposta, certo? E o gêniozinho da frente só fazia dar os coices. Pum, pum. Um coice do lado direito, era pergunta 1, opção, 2 coices, B. Então, o requinte, para quem é professor, cuidado, viu? Não aplique não. Então, o que é que acontece? Todo mundo tirava 10. Todo mundo tirava 10. Ou então fazia, disfarça aí, ou alguém não contou direito. Então, era só na base dos coices, né? Passava, então, até o último da fila. Então, na reencarnação, não tem cola. Não tem. Eu vou pegar uma cola para ter paciência com o filho. Não tem, não tem. Eu vou ter a cola para poder aguentar a vida profissional de dificuldades. Ou não tem. Então é um exercício pessoal e intransferível. A gente vai ter que descobrir os caminhos nossos próprios, nesse processo. Então, por essa razão, a espiritualidade disse, e Kardec vai nos comentar em diversos momentos da codificação especial, Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas mensagens também, lá na Gênese, e hoje à tarde a gente vai falar sobre isso também, em algumas pontinhas aqui em Céu e Inferno, e ele vai nos dizer a nossa extrema necessidade atual de ver o que é a questão de ordem moral. Porque a questão de ordem intelectual basta ter uma necessidade, um interesse, um problema, e aí a gente vai buscando, O processo de desenvolvimento das ciências tem a ver com essas necessidades que o homem apresenta, que a vida apresenta. Mas o desenvolvimento moral, o progresso moral é difícil. É difícil até para os espíritas, que um de nós diz assim, essa eu vou deixar para outra encarnação. Eu tenho um amigo que é ótimo, ele diz assim para mim, Sandra, eu não aguento essa tal de reforma íntima que falam tanto no espiritismo, eu não aguento. Eu disse, por quê? Criatura, eu só consigo fazer no máximo um reboco. Ou então um reparozinho besta. Eu digo, criatura divina, faz o seguinte, faz o projeto da reforma e vai fazendo por partes, para a gente não se enganar. Então, o processo de reforma íntima, de que tanto se fala na doutrina espírita, nada mais é do que a sua proposta de educação moral. Mas Allan Kardec vai nos ajudar de uma maneira extraordinária. Primeiro, ele vai nos dizer que essa educação ela é possível nesse processo reencarnatório desde a infância. Quem é evangelizador aqui conhece já de longa estrada. Questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E aí a espiritualidade vai nos dizer que nesse período esse espírito é mais acessível às impressões que recebe, daí a grave responsabilidade dos pais e dos educadores. Então Deus não nos deu uma missão impossível. A gente reencarna, a gente traz, na forma de aspirações, interesses, tendência, temperamento, mas Ele também dá para nós a
plasticidade do período infanto-juvenil muito mais presente na infância, porque Kardec se antecipou em muitos e muitos anos às chamadas discussões em torno da problemática da adolescência, quando vai na questão 385 indagar sobre a mudança de comportamento da infância para a adolescência. Não nos compete aqui, mas é só, né, para quem desejar aprofundar a leitura. Então nós temos já desde cedo essa possibilidade de uma educação moral que vai nos auxiliar desde pequenos ao quê? Primeiro, né, encontrarmos nas figuras dos pais, dos educadores, dos evangelizadores, se Deus quiser, né, criaturas que vão nos orientar, criaturas que vão nos auxiliar. E a grande questão que também Kardec nos apresentará, superando as velhas visões patriarcalistas do passado, é de que a maternidade e a paternidade, olha, em 1857, são o quê? Missões. E que compete aos pais a grande tarefa de o quê? De orientar os seus filhos desde cedo no caminho do bem. Mas na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, nós temos uma mensagem nas Instruções dos Espíritos, é a única mensagem, porque ela é longa, assinada pelo Espírito Santo Agostinho, intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Então, lá dentro dessa mensagem, muita coisa linda, né? Mas a primeira orientação muito importante que nós devemos registrar: compete aos pais observarem desde cedo os seus filhos, os seus comportamentos. Lá no Nordeste, a gente diz que pai, mãe e geralmente avó, que é o meu caso, né, mais triste ainda, sofre de uma doença chamada abestalhamento. O que é isso? A gente olha essas coisas lindas que Deus, né, manda pra gente, os filhos, e a gente se abestalha. O menino é uma praga. Aí, os mais velhos, o pai diz assim, mas é danado, viu? Esse é cabra macho mesmo. Vai ver a desgraça. Levanta a ponta do velho, tu vai ver a confusão. A menina não fala, mia, mamãe. Mas ela é dengosa demais, vai ver. Ainda bem que a gente não tem, né, o currículo, a ficha corrida, né, para poder saber quem é. Então nos diz Santo Agostinho, cabe aos pais desde cedo o quê? Observar. Cuidado do abestalhamento. Observar o quê? Nos diz ele, os instintos maus que a criança traz. E traz por quê? Porque é um espírito milenar. Então ele traz, né, ali na forma de tendência. Lembro-me de minha cunhada, evangelizadora, já desencarnada, uma pessoa maravilhosa, e no auge, assim, do encantamento com a evangelização, bem novinha, aí apresentou um trabalho lá, uma aula lá sobre amor aos animais, viu, Daniel? Homenagem a você. Aí fez aquela coisa maravilhosa e tudo. Quando acabou a evangelização, ela disse para meu esposo, né, irmão dela, ai, olha, foi maravilhosa a aula, eu estou, assim, emocionado. Aí quando saíram, tinha lá na casa espírita um esgotozinho ali, os meninos estavam estrangulando um sapo. Aí ela olhou para ele e disse, meu Deus, eu não vou mais evangelizar. Acabei de dar aula sobre amor aos animais. Pois é, o amor foi assim meio estranho, né? Um estranhamento de amorosidade, né? Foi para poder o sapo partir logo para o plano espiritual sapal, né? Então, é preciso saber que a educação moral, ela não tem frutos, o quê? Imediatos. Mas a gente tem que observar. E nos diz então Santo Agostinho, observe bem direitinho, né? Porque o Senhor vai lhe perguntar. Toda a vida que eu leio essa pergunta, eu estremeço. Que fizestes do filho que vos confiei? Ai, meu Deus. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai identificar as más tendências, as más inclinações, para trabalhar, para reprimir e para incentivar aquilo que é o quê? Que é bom, aquilo que é da inclinação positiva. Porque a gente também tem que acabar com a história de que a gente é só espírito ruim reencarnado. Não, a gente tem muita coisa boa também, né? Então tem uma
umas peças raras que reencarnam perto de nós. A gente olha assim, vê os defeitos, mas também vê as qualidades. Eu tenho uma peça rara lá, por acaso reencarnou como minha neta, né? Que é o pé da besta. Diria minha mãe, lá no seu vocabulário pernambucano, só tem de gente o oi de cachorro. Entendeu, né? Só tem de gente o oi de cachorro, não é gente. Então, é danada demais. Mas é o pé da besta, né? Tá me fazendo evoluir muito. Mas aí eu descobri que ela gosta de distribuir, de dar. Então um dia olhou para mim e disse assim: eu vou juntar todas as minhas bonecas que eu não uso e vou dar. Maravilha, vamos lá, minha filha. Aí foi pegar as bonecas que as tias dão. A avó dá quase nada, mas as tias dão. Aí a primeira boneca que ela pegou, uma Elsa importada, que uma amiga minha dos Estados Unidos mandou para ela. Eu olhei para a Elsa, linda. A Elsa fazia de tudo. Eu só fiz me lembrar: você quer brincar na neve? Eu olhei para ela e disse: você vai dar essa a ela? Ela disse: vou, porque eu não brinco com ela não. Ai, meu Deus, ela vai dar a Elsa. E ela juntou as bonecas. Era Elsa, era Barbie, né? Era Mami, né? Era Baby Alive. Meu Deus do céu. Ela vai dar tudo. Ela juntou não sei quanto. Passou com uma semana, uma senhora que sempre passa lá em casa. A minha casa é credenciada, eu moro em casa, então todos os pedintes do bairro passam na minha casa, na minha porta, né? E aí passou uma senhora com 3 meninas, que eu já conhecia. E eu disse: olha, disse para minha neta: olha, as meninas ali, ó, tu vai dar boneca. Qual foi a primeira boneca que ela pegou? Elsa. Aí eu descobri que eu precisava me evangelizar. Que eu dizia assim para mim: mas meu Deus, logo Elsa. Nossa, ainda perguntei assim: você não vai dar outra? Não, vovó, eu vou dar essa. Aí eu disse para mim: se evangeliza, Sandra, coopera com Jesus, né? E aí então chamei a menina, ela entregou a boneca à menina. A menina quase que surta, obviamente, né? A menina quase que surta, e eu já estava surtada, obviamente, né? E então ela deu, e eu percebi quando ela disse: você vai entregar a outra menina? Não, vovó, entregue você. Aí eu fiquei achando estranho, quando eu olhei para ela, percebi a palpitação do coração. Aí eu disse: o que foi que houve? Ela disse: ai, vovó. Aí o coração: o que foi, minha filha? Vovó, é tão bom a gente dar. E eu descobri, né, que aquela peça rara é generosa. A generosidade é uma característica dela. É extremamente generosa. Então é isso que o Santo Agostinho diz para nós. Quer saber? Descobre os maus instintos e descobre o quê? As boas inclinações. Para o quê? Para que a gente possa então fazer esse processo de educação moral. Mas é Kardec, voltando a ele, que nos chama a atenção. Cuidado, para você descobrir isso, você precisa de algumas coisas. Primeira coisa, observação, como já dizia Santo Agostinho. Tato. É preciso também agir, planejar, avaliar esse processo de educação moral. Mas, acima de tudo, é preciso, então, exemplificar. Ninguém educa sem se auto-educar. Por isso eu olhei para Elsa e disse: vai brincar na neve. Não estava mais comigo. Finalmente, para fechar o nosso tema, nós entendemos que a educação moral, à luz do Espiritismo, tem alguns pontos que precisamos destacar para sintetizar. Primeiro, criará para nós, e não é só a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso e até o desencarnado, um sentido para a vida. E a criação de um sentido para a vida. Quem sou? O que é que estou fazendo aqui? Qual é a minha destinação? Isso será um grande antídoto em relação à viciação, em relação ao suicídio, em relação à loucura. Então, a criação de um sentido de vida, o autoconhecimento ao qual nos referimos, a construção de convicções no campo da justiça, do amor e da caridade, um compromisso com a autoeducação e com
a educação ou a regeneração do mundo inteiro. Isso envolve o esforço na educação dos sentimentos, o nosso processo de autoiluminação e principalmente a nossa busca de harmonia conosco, com o próximo, com a natureza, em homenagem ao nosso André, que chegará daqui a pouco, com Deus, para que tudo isso possa representar a nossa realização pessoal. Porque nós não estamos no Espiritismo para fazer estatística. Nós estamos no Espiritismo não só para o nosso ativismo nas atividades, mas nós estamos no Espiritismo para que ele opere em nós o seu propósito. Para que a célebre página do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, não seja somente uma página, mas que seja para nós, como diz Divaldo em uma célebre palestra, espírita seja o seu sobrenome, no sentido de que nós estaremos nos esforçando para que a doutrina espírita não seja em nós uma adesão mental, apenas intelectual, mas que seja, sobretudo, um programa de educação e de transformação moral nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nossa gratidão a todos.